Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Bom, espero de todo o coração que sim. Professora Joana por aqui. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, tá aí meu nomezinho, Professora Joana Dark, que estará acompanhando vocês, né? Eu estarei acompanhando vocês nas aulas de matemática nesse ano de 2021. Bom, pessoal, eu deixei com vocês em um resumo a respeito dos conceitos primitivos na geometria. Então, nós vamos estudá-los na aula de hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que toda aula tem um objetivo. E nessa aula, o meu objetivo é que vocês desenvolvam habilidades de compreender o ponto, a reta e o plano como conceitos primitivos, certinho? Então, primeiro, o que é um conceito primitivo? Conceito primitivo é um conceito que não possui uma definição. Então, quer dizer que o ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos porque eles não possuem definição. Eles possuem apenas características para que a gente possa identificá-los, ou seja, para que a gente saiba que é um ponto, ou que é uma reta, ou que é um plano. Mas uma definição propriamente dita nós não temos, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, o ponto. O ponto é um objeto que não tem definição, ele não possui nem dimensão nem forma, ou seja, ele é adimensional. Como eu disse anteriormente, não tem uma dimensão. Não podemos medir o ponto, ok? O ponto é a base de toda a geometria. É a partir do conjunto deles que nós formamos todas as figuras geométricas. Os pontos também são utilizados, ou aliás, muito utilizados para representar a localização no espaço. Para quem é um bom observador, né, comumente usa aí o Google Maps, e lá nós temos o ponto para localizar um lugar, localizar a posição de alguém, né? Então o ponto ele é muito utilizado para localização. Bom, então vamos ver aí algumas características do ponto, porque como ele não tem definição, mas tem características que nos ajudam a identificá-lo. Primeiro, o ponto é adimensional, ou seja, não tem dimensão. Não posso medir o ponto. Segundo, ele é representado por uma letra maiúscula, tá aí no exemplo. Eu coloquei um pontinho vermelho e do lado a letra maiúscula A. Então, ponto A. Todos os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E por último aí, mais uma característica é que por um ponto podem passar infinitas retas. Então essas são as características do ponto. Seguindo aí nós temos a reta, pessoal. O que são as retas? As retas são conjuntos de pontos compreendidos com linhas infinitas que não fazem curva. Embora eles sejam formados, as retas, né, sejam formadas por pontos, elas também não possuem uma definição, mas mais características. Ou seja, para se construir uma reta, eu preciso de infinitos pontos. Coloquei aí abaixo também para vocês as características da reta. Primeiro, ela é unidimensional, ou seja, ela tem uma única dimensão. Lembra que o ponto é adimensional, significa que ele não tem dimensão. Não dá para medir o tamanho, espessura do ponto, ele é adimensional. Já a reta, ela tem dimensão, ela é unidimensional, ok? Segundo aí, a reta, ela é representada por uma letra minúscula, tá? Aí, eu coloquei uma reta e ao lado dela a letra R minúsculo. Por quê? Porque as retas serão matematicamente representadas por letras minúsculas. E em terceiro, a reta também é caracterizada pelo conjunto de pontos alinhados. Isso a gente chama de colineares. Pontos alinhados são pontos colineares e aí a gente tem a reta. Terceiro, o plano. O que é o plano? É um conjunto infinito e ilimitado de retas. Nós podemos dar como exemplo de planos a superfície da mesa, as telas dos nossos celulares, as portas, entre outros. Características do plano. O plano é bidimensional,
ou seja, ele tem duas dimensões, diferente lá do ponto, que não tem dimensão, e diferente da reta, que tem uma única dimensão, certo? O plano é bidimensional, duas dimensões, comprimento e largura. Na segunda característica, eu tenho um plano com infinitas retas e pontos. Aí, então, está na figura colorida, e esse plano é identificado pela letra grega beta. Uma coisa que é importante a gente lembrar, tá bom? Olha, o ponto é representado por uma letra maiúscula. A reta é representada por uma letra minúscula. O plano é representado por uma letra do alfabeto grego. Nesse exemplo aí nós temos o beta, mas poderia ser qualquer outra letra do nosso alfabeto grego, tá bom? Alfa, beta, gama, teta, entre outras letras. Certinho? É o que está aí na nossa terceira característica do plano. Eu coloquei aí a figura do plano para vocês verem que por um plano passam infinitas retas, e aí eu tenho duas retas que são concorrentes, né? E infinitos pontos eu poderia aí encontrar nesse plano. Eu coloquei aí 5 pontos para vocês entenderem aí direitinho as duas retas, né? Aonde elas se cruzam, que é no ponto E. Então aí nós temos o plano beta. Por último, eu tenho o espaço, que é o local onde toda a geometria espacial acontece. E todas as nossas figuras geométricas, elas são construídas no espaço. Por quê? Porque o espaço, ele é tridimensional. É o que a gente conhece por 3D. O que é 3D? São as dimensões de comprimento, largura e altura. Ou profundidade, se for o caso, por exemplo, aí de uma piscina. Eu não vou falar a altura da piscina, mas a profundidade dela. Na figura aí do nosso slide, se vocês observarem direitinho, eu tenho o interior de uma casa, para ser mais preciso, o interior de um cômodo, né? Nós temos aí a janela, a porta, e dá para perceber direitinho aí essas três dimensões: o comprimento, largura e a altura. Espero que vocês estejam acompanhando aí de forma bem tranquila, pessoal. Bom, vamos finalizar aqui com a nossa conclusão. Então, os conceitos primitivos, eles possuem apenas características para que a gente possa identificá-los, mas eles não têm uma definição propriamente dita. Então, quer dizer que todos que nós acabamos de mencionar aqui são conceitos primitivos, porque eles não têm uma definição, mas possuem características para que a gente possa identificá-los bem. Certinho, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.